Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar nossa segunda aula dentro do nosso assunto ecologia. E hoje o tema em questão é sucessão ecológica. O que vem a ser sucessão ecológica? Sucessão ecológica nada mais é do que várias alterações de uma determinada comunidade. Então, comunidades elas tendem ao longo do tempo sofrer alterações e essas alterações contínuas e graduais elas são chamadas de sucessão ecológica. Ou seja, o processo de instalação de novas comunidades em um determinado ambiente à medida em que o tempo vai passando e ela vai sofrendo determinadas alterações. Existem dois tipos de sucessão ecológica. Aquela sucessão onde você começa do zero, onde não existe seres vivos naquela região. São normalmente ambientes estéreis, como fendas vulcânicas, rochas vulcânicas. E essas regiões elas precisam de condições especiais para começarem a desenvolver novas comunidades. Bom, vamos começar a partir desse princípio. O vulcão de Santa Helena é um exemplo de comunidade pioneira. Por que pioneira? É o tipo de comunidade onde ela começa a se estabelecer do nada, do zero. Você tem um local onde o substrato é aberto, uma rocha, por exemplo, vulcânica, e essa rocha ela não tem nenhum solo formado, ainda é uma rocha mãe, uma rocha sã. Você tem poucos sais naquela região, a água quando bate ela evapora rapidamente, ela não consegue se fixar ali naquela região. Então é necessário você imaginar que as primeiras espécies a se instalarem ali sejam espécies que possam colonizar aquela região e gradativamente mudar a conformação daquele local para que outras espécies menos exigentes, mais exigentes, melhor dizendo, possam se estabelecer ali. Os primeiros organismos a se estabelecerem são chamados de organismos pioneiros e esses organismos normalmente são os líquens. Associações mutualísticas entre fungos e cianobactérias, onde esses organismos eles começam por exemplo, a produzir ácidos que vão degradar aquela rocha, formando um solo, liberando matéria orgânica naquela região e começa a gradativamente alterar as condições ambientais para que novos organismos possam se estabelecer. Então aqui são os primeiros organismos, ou seja, os organismos que começam a alterar aquele ambiente de forma que organismos novos possam surgir. E quem são esses organismos novos? São aqueles que nós chamamos de séries ou serais, organismos intermediários dentro do processo da sucessão ecológica. Esses organismos são, por exemplo, os musgos, as briófitas, aqueles vegetais de pequeno porte que precisam de pouco ainda para se desenvolverem. E aí eles começam a criar matéria orgânica, a produzir e começam a criar um ambiente onde eu começo a ter gramíneas, insetos podendo chegar, animais de pequeno porte, pequenos arbustos, até que ao longo de muito tempo, milhares de anos, estamos falando de muito tempo mesmo, você começa a estabelecer naquela região uma comunidade mais estável. E a essa comunidade estável nós chamamos de comunidade clímax, que é aquela comunidade que alcançou o quê? O top do seu desenvolvimento. Ela, em teoria, é totalmente estável. Bom, o que eu posso... Essa primeira sucessão aqui que nós falamos é uma sucessão que parte do nada. Mas existem aquelas sucessões que já começam pela intermediária. Eu não preciso de organismos se estabelecendo ali, porque já existem organismos. Se você bota fogo num pasto, numa floresta, você desmata, você quebra alguma coisa, mata alguns animais, ok, mas você não vai conseguir destruir 100% do que está ali. Então, alguns organismos permanecem ali. Então, essa comunidade, um pasto que você abandonou, você tira os animais de lá, os bovinos, tira os animais e deixa aquele pasto e abandona. Existem já organismos vivos lá, produtores, consumidores, ou seja, já existe uma comunidade intermediária. A partir dali ela vai sofrendo sucessivas alterações ao longo do tempo,
até que ela volte a ser uma floresta, por exemplo. Se você abandonar um pasto, ele não vai ser um pasto para sempre, ele vai sofrer alterações até chegar lá. Para a gente finalizar essa aula, algumas coisas são importantes aqui. No começo, eu tenho uma determinada produção e eu tenho pouco consumo, eu tenho poucos organismos vivos para consumir. A gente chama de produtividade bruta, aquela produtividade líquida bruta, o total daquilo que é produzido via fotossíntese. A quantidade de oxigênio, matéria orgânica produzida, principalmente o oxigênio produzido ao longo da produção desses produtores. Mas eu consumo pouco, que é o quê? O consumo nada mais é do que através da respiração celular, o consumo de oxigênio via respiração. Então, no começo, a produtividade líquida, que é a taxa de fotossíntese menos a taxa de respiração, a produtividade líquida é alta. Porque sobra bastante coisa. Eu produzo muito, consumo pouco, eu tenho um saldo positivo de oxigênio. As comunidades clímax estáveis, em tese, em teoria pelo menos, elas consomem 100% do que elas produzem. Logo, a produtividade líquida dela é pequena, é baixa, é menor. Porque o que sobra é nada. Eu acabo consumindo praticamente tudo aquilo que eu produzo. Então, tudo que é produzido via fotossíntese é consumido via respiração. Então, olha só, aqui eu tenho uma comunidade menos complexa, com menor biodiversidade, com menor biomassa, mas com uma produtividade líquida maior. Isso é questão de Enem, vira e mexe, questão de vestibulares. Aqui eu já tenho o contrário. Eu tenho alta biodiversidade, maior complexidade, maior biodiversidade, aumento da complexidade das veias tróficas, porém, eu tenho uma diminuição da produtividade líquida. Espero que vocês tenham entendido. Vou sair da frente, tiro um print, volto o vídeo, faço as anotações. Fiquem de olho nas atividades e nas próximas aulas. Um grande abraço a todos.